Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor novamente e nessa videoaula de hoje a gente vai trabalhar um pouco a ideia de razão, proporção e grandezas proporcionais, tudo bem? Bom, para a gente poder dar início de fato à nossa aula, a gente precisa primeiro ter ideia de o que é razão. O que significa razão? Bom, basicamente a razão é uma comparação de dois números ou de duas grandezas, tudo bem? Por exemplo, que grandezas a gente pode comparar? Nós podemos comparar dinheiro nós podemos comparar alturas, nós podemos comparar pesos, ou seja, nós podemos comparar muitas coisas, tudo bem? Qual é a interpretação de uma razão? Bom, a razão indica quanto um número contém ou está contido em outro, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a razão de R$500 para R$1.000, o que eu teria? R$500 sobre R$1.000, e se eu só for simplificar, ia dar 1/2. Então, o que significa? O que significa que R$500 é a metade de R$1.000, tudo bem? Bom, e tá, professor, eu sempre vou representar uma razão por uma fração? Bom, basicamente sim. Então, a principal forma de notação que a gente usa para a razão é a notação na forma de fração, é a que vocês mais vão ver em exercícios, mas também há esse tipo de representação que é por dois pontos. Mas eu coloquei essa representação aqui mais por curiosidade para complementar a formação de vocês. Mas o que a gente mais utiliza mesmo é a de fração. A gente pode até fazer uma analogia a esses dois pontos aqui, a gente pode interpretar como se fosse uma barra de divisão, e uma divisão basicamente é uma fração. Então a gente representa na forma de fração. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo para a gente poder começar a ver de fato um exemplo de razão para a gente continuar. Bom, vamos começar por esse exemplo aqui. Deixa eu só selecionar a caneta. Bom, em uma turma de pré-vestibular, há 30 alunos, sendo 18 mulheres. Logo, se nós temos 18 mulheres, nós temos então 12 homens, correto? Ou seja, totalizando 30 alunos no total. A primeira coisa que eu quero descobrir é o seguinte: eu quero a razão do número de alunas mulheres em relação ao total de alunos. Bom, quantas alunas mulheres nós temos? Nós temos 18 alunos mulheres e 30 alunos no total. Logo, a gente tem que a razão do número de alunas mulheres em relação ao total é 18 sobre 30, ou seja, 18 trintaavos. Agora, olha só, repara uma coisa. Eu mencionei primeiro quantidade de alunas mulheres, que são 18. E depois eu mencionei o total, que são 30. Como eu mencionei primeiro alunas mulheres, elas vêm no numerador. Como eu mencionei o total de alunos, vem embaixo no denominador, tudo bem? Bom, mas eu vou representar dessa forma. Sim, vamos representar na forma de fração, mas o ideal é sempre essa representação estar mais simplificada possível. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 6. Ou seja, simplificando, eu vou encontrar o quê? 3 e embaixo 5. Então, a razão 3/5 é em relação ao número de alunas, mulheres e o total de alunos, tudo bem? Então, a gente pode interpretar isso aqui de uma outra forma. A cada 5 alunos, 3 são mulheres, tudo bem? Bom, agora eu vou determinar a razão no número de alunos homens em relação ao total de alunos. Bom, nesse exemplo nós temos 12 alunos homens e o total de alunos é 30. Logo, a razão do número de alunos homens, que é 12, com o total, que é 30, vai ser 12 sobre 30. Novamente, repare que eu coloquei primeiro alunos homens. Eu mencionei primeiro alunos homens e depois o total de alunos. Então, eu vou colocar na forma 12 sobre 30. E, da mesma forma que a gente fez para a parte de cima, vamos simplificar essa fração. Simplificando, a gente vai achar 2 sobre 5.
beleza? Então, a cada 5 pessoas, 2 são homens. E faz muito sentido, né? Porque se nós temos somente homens e mulheres, se 3/5 é mulher em relação ao total, então, obviamente, a razão do número de homens em relação ao total tem que ser o complementar, ou seja, o quanto falta para chegar a 5/5. Repare que 3/5, o que falta para chegar a 5/5 é 2/5, beleza? E se eu quisesse agora o número, ou seja, ou melhor, se eu quisesse a razão entre o número de alunas mulheres e alunos homens? Bom, como eu mencionei primeiro alunas mulheres, eu vou ter primeiro a informação de 18 mulheres. E como eu mencionei depois alunos homens, que são 12, eu vou colocar embaixo, no denominador. E alunas mulheres vai ficar em cima. Tudo bem? Então, como é que fica a razão entre o número de alunas mulheres e alunos homens? 18/12. Beleza, pessoal? E da mesma forma que a gente fez em cima, a gente pode simplificar. É sempre ideal simplificar, tá? Então, 18 por 6 vai dar 3 e 12 por 6 vai dar 2. Ou seja, se a gente for pensar dessa forma que a gente pensou, a gente tem em 2 alunos, 3 são homens, mas isso indica, essa razão aqui, que nós temos mais mulheres do que homens, tudo bem? Na razão de 3/2. Tudo bem, pessoal? Se for alguma dúvida, volta esse vídeo, volta essa parte e tenta pegar de novo. Bom, uma das principais formas de razão que nós temos, que vai ser muito trabalhada, que com certeza vocês já viram em questão de vestibular, é a ideia de escala. Bom, o que significa escala? A escala basicamente é uma razão de medida de um desenho para a sua medida real. Muitas das vezes representar um mapa ou um esboço, ou até uma planta baixa de identificação, por medidas reais é muito complexo e não é tão interessante. Uma das formas que a gente pode fazer isso é utilizar a escala. Bom, é muito provável que já viram essa forma de representação. 1, 2 pontos, 200. Isso aqui é uma representação de escala. Isso aqui, na verdade, é uma escala numérica. Tudo bem? Vocês vão ver também, se vocês pegarem um mapa, que nós temos a escala geométrica, mas que é também mais conhecida e mais correta de se chamar por escala gráfica. A escala gráfica, ela tem geralmente essa forma aqui. Ela é representada por um desenho, que é uma parte branca e uma parte pintada de preto. Que ela geralmente vem da seguinte forma: 0, 100 e 200. Cada pedacinho desse aqui significa 1 centímetro. Se vocês medirem isso aqui no mapa, vai ter 1 centímetro e aqui 1 centímetro também. 1 centímetro, 1 centímetro. E o que significa essa escala? Que cada 1 centímetro equivale a 200 quilômetros, tudo bem? Então, se você pegar uma distância no seu mapa e medir, por exemplo, 5 centímetros, você vai ter 500 quilômetros de medida de verdade, se você fosse percorrer essa distância. Já na escala numérica, o que a gente tem? É um pouquinho diferente da representação da escala gráfica, não só pelo desenho, mas pela seguinte forma. Nessa representação, ambos os valores estão em centímetros. Como é que isso funciona então? A cada 1 centímetro no mapa ou no esboço, isso equivale a 200 centímetros de verdade. Vocês podem também depois converter para metro, qualquer outra unidade, mas sempre em centímetros, ambas as unidades, tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo de escala para a gente poder pegar a ideia. Bom, vamos supor que nós temos uma extensão de uma estrada de ferro e essa distância real é de 560 km. Bom, então vamos supor que no mapa essa distância de 560 km ela foi representada por uma distância de 8 centímetros, tudo bem? Então a gente tem um mapa, nesse mapa a gente tem essa distância de 8 centímetros e essa distância de 8 centímetros equivale a 560 km de medida real, tudo bem? Então, se a gente for representar isso na fórmula que a gente acabou de ver,
A escala é a distância no mapa pela distância real. Beleza? E aqui, distância real. Só que olha só, eu vou representar isso aqui da seguinte forma. Eu vou colocar os 8 centímetros. Na verdade, eu vou querer representar ambas as medidas por centímetro, para botar na forma que a gente viu, que é a escala numérica, que vocês vão ver bastante. Bom, agora a nossa meta aqui é converter 560 km para centímetros. E uma coisa que vocês têm que ter em mente são aquelas tabelas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, nós estamos aqui, quilômetro, e nós queremos ir para centímetro. Vamos lá, quantos pulos nós vamos dar? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, para converter 560 km para centímetros, basta a gente adicionar 5 zeros nesse número, tudo bem? Então, 560 km em centímetro vai ficar isso aqui. Vai ficar 56 milhões de centímetros, tudo bem, pessoal? Lembra sempre o seguinte, a gente não conta a casa que a gente está. Então, um pulo, 2, 3, 4, 5. Bom, então nós temos isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos apenas dividir. Só que eu aconselho a vocês, não é dividir simplesmente, mas sim simplificar. Porque vai ficar muito mais simples de ver esse cálculo. Bom, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 8. Porque eu sei que 56 é múltiplo de 8 e está na tabuada do 8. Então o que nós vamos ter? 8 dividido por 8, 1. 56 dividido por 8 dá 7. Então basta tomar o 7 e repetir essa quantidade de zeros. Ou seja, o que isso significa então para a gente? Que 1 centímetro no mapa equivale a 7 milhões de centímetros de medida real. Então, a gente tem que a escala é representada por 1, 2 pontos, 7 milhões. Tudo bem? Ambos em centímetros. Só que a gente não coloca essas unidades, a gente deixa apenas dessa forma. Beleza, pessoal? Então, reparem que aqui a gente representa na forma de fração, mas por convenção, em escala a gente bota dessa forma. 1 por 2 pontos. Beleza? Então, basicamente o que a gente fez foi transformar 560 km para centímetro e substituir na fórmula. Tudo bem? Bom, não tem como ver razão sem trabalhar com proporção. Então, basicamente, o que nós temos de proporção? Proporção é quando a gente tem duas ou mais razões e essas razões são iguais. Tudo bem? Então, o que significa duas razões iguais? São duas razões, razões de viu que é uma divisão, basicamente, e vai gerar um número essa divisão. Então, a gente diz que duas razões são iguais quando elas gerarem o mesmo número ou a mesma grandeza. Então, por exemplo, A sobre B é uma razão. C sobre D é uma outra razão. Se essas razões são iguais, quando a gente dividir, vai gerar o mesmo número. Se esses dois números são iguais, então a gente tem essa igualdade entre as razões. Tudo bem? Então a gente diz que duas razões são iguais quando gerarem o mesmo número, portanto a gente pode representar como uma igualdade de fração. Beleza? Bom, se nós temos uma igualdade de fração, nós temos uma proporção. E qual é o princípio fundamental da proporção? É que a gente pode fazer a multiplicação cruzada. Você já conhece a multiplicação cruzada. É o famoso X da Xuxa, cruz credo, enfim, qualquer coisa. Basicamente, a gente vai pegar o numerador e multiplicar pelo denominador da outra, e o denominador de uma e multiplicar pelo numerador da outra. Então, se a gente tem inicialmente a proporção A sobre B igual a C sobre D, se a gente multiplicar cruzado, vai ter o quê? A vezes D, AD, B vezes C, BC. Beleza, pessoal? Vamos supor que nós temos essa proporção aqui, A sobre B igual a C sobre D. Ou seja, nós temos essas duas razões iguais.
Se a gente tem essa igualdade aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar as posições dos meios. O que são os meios? São esses dois termos aqui. Esses dois caras são chamados meios e esses dois aqui são chamados de extremo. Mas isso em si não é muito importante, essa nomenclatura. É mais importante a gente entender a ideia. O que a gente pode fazer? Quando a gente tem uma proporção, a gente pode trocar simplesmente a posição dos meios. Por quê? Concorda que a gente vai multiplicar cruzado? Se uma multiplicação cruzada, o que a gente vai ter? A vezes D é igual a B vezes C, certo? Só que olha só, A e D e B e C são números, representam números. E lembrem, multiplicação, se a gente altera a ordem, o resultado final não se altera, né? A ordem de fatores não altera o produto. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de botar B sobre B e C, eu posso trocar C sobre B. Porque quando eu for fazer a multiplicação cruzada aqui, que eu vou ter? A vezes D é igual a C vezes B. Só que C vezes B é a mesma coisa que B vezes C. Beleza? Então, eu posso trocar. A mesma coisa eu posso fazer para trocar a posição do A e D. Aqui, ó, naqueles casos, a gente chama eles de extremos. Troquei a posição desses dois. Ah, mas eu vou alterar o resultado, professor? Não vou alterar o resultado. Vamos multiplicar cruzado? O que a gente vai ter? D vezes A igual a C vezes B. Mas espera aí, D vezes A é a mesma coisa que A vezes D. Pronto, não é a mesma coisa. Beleza? A terceira propriedade é um pouquinho mais chata. Bom, deixa eu apagar esse pedaço aqui para a gente poder enxergar bem. Se a gente tem essa relação A sobre B igual a C sobre D, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o numerador, somar com o denominador. Ó, peguei o numerador original A, somei com o denominador original B e mantive sobre o denominador original B. Então ficou A mais B sobre B. Peguei o de cima, somei com o de baixo e botei sobre o de baixo. Para o outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o de cima, somar com o de baixo e botar sobre o de baixo. Então, vai ficar C mais D sobre D. Essa operação ela é válida. Por quê? Isso aqui não é importante a gente saber, mas é interessante ver de onde é que veio. Se eu pegar a expressão inicial e somar 1 em ambos os lados e tirar o MMC, eu vou ter o quê? A mais B sobre B, porque o denominador, o MMC de B e 1 vai ser B, e o denominador comum de D e 1 vai ser D. Então, vai ficar o quê? C mais D sobre D. Tudo bem? Mas o importante é vocês saberem essa relação. Bom, se a gente pode somar numerador com denominador, a gente pode também subtrair numerador com denominador. Que foi isso que eu botei aqui no nossa quarta propriedade. Peguei o numerador original A, subtraí do denominador original B, então ficando A menos B. Repeti o denominador B e fiz a mesma coisa com o outro lado. Isso aqui também é válido. Por quê? Se eu pegar essa expressão inicial aqui, essa que a gente acabou de fazer, e ao invés de somar 1 em ambos os lados, subtrair 1, a gente vai achar essa expressão aqui. Isso aqui, essas regrinhas aqui, vocês não precisam saber. Isso aqui são as demonstrações disso aqui. Mas vocês vão precisar saber essas propriedades para os exercícios, tudo bem? Bom, a última propriedade que a gente vai ver é a propriedade, na verdade é a quinta propriedade. O que a gente pode fazer? No caso dessa expressão original aqui, eu vou somar os numeradores e somar os denominadores. Que foi isso que eu fiz. Ficou A mais C e embaixo B sobre D. Se eu somei esses numeradores e somei os denominadores, essa razão vai continuar sendo a mesma das razões iniciais. Por isso que eu repeti e igualei A sobre B e C sobre D. Tudo bem, pessoal? Tá, vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos supor que nós temos o seguinte problema. Se x sobre y é igual a 5 sobre 9, ou seja, se a razão de x e y é 5 nonos, e a gente sabe que x mais y é 42, como é que a gente vai para descobrir o valor de x e y? Bom, a gente acabou de ver essa terceira propriedade,
que essa terceira propriedade fazia? Ela pegou uma relação dessa forma, somou o numerador com o denominador com o denominador. Agora, por que a gente vai usar essa? Porque se vocês repararem, o numerador aqui é x e o denominador aqui é y. E por que eu vou somar? Porque eu tenho aqui um resultado da soma. Eu sei essa informação. Então, o que eu vou ter? Se x sobre y é 5 nonos, eu vou ter o quê? Vou somar, pegar no numerador, somar com o denominador, colocar sobre denominador. Vou pegar o numerador desse aqui, somar com o denominador e repetir o denominador. Isso aqui eu posso reescrever como x mais y sobre y igual a 5 mais 9, que dá 14, sobre 9. Só que a gente sabe que x mais y é 42. Então, ao invés de escrever x mais y aqui, eu vou colocar o 42. Então, vai ficar o quê? 42, trocar de cor, sobre y é igual a 14 sobre 9. Tudo bem, pessoal? E aqui, se a gente fizer a multiplicação cruzada, a gente vai achar o valor de y. Então, fica o quê? Y é igual a 42 vezes 9 dividido por 14. Eu posso simplificar 42 por 14, porque 42 é 14 vezes 3. Então, isso vai sobrar para aqui, gente? Y é igual a 3 vezes 9. Y é igual a 27. E se a gente substituir nessa expressão original aqui, a gente acha o valor de x, tudo bem? Agora, por que isso é importante? Porque essa questão poderia ser muito bem da seguinte forma. A soma das idades de dois irmãos é 42 anos. A razão entre as idades deles é 5 nonos. Qual é a idade de cada um? Então, com isso, a gente pode modelar dessa forma e usar as propriedades de proporção para resolver. Tudo bem, pessoal? O que significa a gente dizer que grandezas são diretamente proporcionais? Basicamente a seguinte ideia. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Tipo assim, se você aplica uma ideia em uma para aumentar, a outra involuntariamente também vai aumentar. E se você faz uma diminuir, a outra também vai diminuir. Então vocês reparem que diretamente proporcional tem a ideia de que uma acompanha a outra. Se uma aumenta, a outra vai aumentar também. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. Tá, como assim, Vitor? Não entendi nada que você falou. Exemplo. Se a gente pensar... Bom, lembre que em grandezas podem ser qualquer coisa. Então aqui eu denotei as grandezas como número de camisetas a serem produzidas e dias de produção. Pensem comigo. Se a gente tem uma fábrica e a gente tem uma certa produção, se eu aumento o número de camisetas a ser produzido, gente, os dias que a gente vai precisar fazer essas camisetas vão aumentar ou vão diminuir? Vão aumentar, certo? Se eu aumentar muito o número de camisetas, os números de dias também vão aumentar. Agora, e se eu falar assim, pessoal, não tem mais quase camiseta a ser produzida, ou seja, o número diminui muito. Então, é certo que é certo que esses dias de produção também vão diminuir, certo? Então, vocês reparem que uma grandeza aumentou, a outra involuntariamente aumentou. Uma grandeza, se a gente diminui uma, a outra também vai diminuir. Vamos ver se mais exemplo aqui para pegar. Por exemplo, dificuldade de trabalho e número de dias de trabalho. Vamos imaginar o seguinte. Concorda comigo? Se o trabalho é cada vez mais difícil, é óbvio que a gente vai precisar de mais dias para fazer esse trabalho, certo? Agora, se o trabalho for fácil, a gente faz rápido, né? Então, reparem que se a gente aumenta a dificuldade, obrigatoriamente o número de dias também vai ser aumentado, porque o trabalho é difícil. Mas se a gente diminui a dificuldade do trabalho, o número de dias também diminui. Beleza, pessoal? Essa é a ideia de grandezas proporcionais. Bom, nós temos as grandezas proporcionais e também temos as grandezas inversamente proporcionais, que a ideia é exatamente o inverso do diretamente proporcional. O que a gente tem? Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Repare que foi o contrário.
E se uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver exemplo para deixar isso mais tranquilo? Vamos supor o seguinte, vamos adotar agora as grandezas são número de operários em uma obra e tempo, que eu escolhi botar em dias de obra. Pessoal, imagine você está numa obra com uma certa quantidade de pedreiros e a obra está rolando há X tempo. Bom, se eu quiser diminuir o tempo de obra, eu vou aumentar o número de pedreiros, certo? Então, cada um vai fazer um serviço e o tempo vai diminuir. Agora, se eu estou fazendo uma obra e o dinheiro acabou, por exemplo, eu vou ter que diminuir a quantidade de operários, certo? Em contrapartida, o número de dias de obra vai aumentar. Então, vocês reparem que se eu apenas mexer com uma grandeza, a outra vai ficar influenciada. Eu, no caso, aumentei o número de operários e, inconsequentemente, o número de dias da obra vai diminuir. Beleza, pessoal? Vamos ver outro exemplo. Dias e horas por dia de trabalho. Esse aqui é o exemplo mais fácil que vocês vão entender. Vamos supor o seguinte, vamos fingir que vocês têm um trabalho para fazer semana que vem. Então, vocês têm bastante tempo. Então, é aluno, né? Cada dia você vai fazer um pouquinho. Beleza? Então, você não vai ficar muito tempo fazendo trabalho. Então, se você tem muito tempo, então por dia você não vai ficar fazendo, não vai perder muito tempo do seu dia fazendo trabalho. Agora, vamos fingir que o trabalho é para amanhã. Então, vocês vão passar o dia inteiro, vocês vão passar quase 24 horas fazendo trabalho. Então, essa é a ideia. Se eu aumento o número de dias, óbvio que o número de horas por dia diminui. Eu consigo fazer esse trabalho em menos horas por dia. Agora, se o número de dias de trabalho diminui, então eu vou precisar de mais horas por dia para fazer esse trabalho, tudo bem? Vamos ver como é que isso funciona. Como é que a gente... Agora aqui, na verdade, nós vamos ver como é que a gente faz a representação de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente e inversamente proporcionais. Então vamos supor o seguinte, que a gente tem duas grandezas A, na verdade nós temos duas grandezas A e B, e a grandeza A a gente representou por A1 e A2, e B por B1 e B2. Se, isso é muito importante, se essas grandezas são diretamente proporcionais, a gente representa da seguinte forma. A está para B, assim como A2 está para B2. Então, diretamente proporcional significa isso. A gente representa esse sobre esse e esse aqui está para esse aqui. Tudo bem? Então, a gente pode manter que essa razão de A1 por B1 vai ser um valor X, que vai ser a mesma que o A2 e o B2. Por isso a gente bota essa igualdade. Tudo bem? E aqui vale, óbvio, a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar cruzado. Bom, essa aqui é para diretamente proporcional. Agora, se for inversamente proporcional, já fica um pouquinho mais complicado. Aqui nós vamos ter um problema na parte do denominador. Vamos ver como é que vai ficar. Se são inversamente proporcionais, o que a gente tem? Se essa grandeza A é inversamente proporcional a B, a gente vai representar da seguinte forma. A gente vai apresentar a grandeza B pelo inverso. Ou seja, vai pegar o B1 e inverter o número. Vai ficar 1 sobre B1. Então, a gente representa dessa forma. E a mesma coisa para o B2, tudo bem? Como a gente tem essa relação de igualdade, vale a multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental da proporção. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é muito comum nos exercícios de Enem. Vocês vão ver, provavelmente já viram. Também vão ver na apostila. Vamos supor o seguinte. Se uma grandeza A for diretamente proporcional a uma grandeza B, a gente pode representar como? Bom, se a gente tem que A é diretamente proporcional a B, a gente pode representar como A sobre B, beleza? E como uma razão, ela vai gerar um valor, que é uma constante. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse B que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, que eu vou obter essa parte aqui. Eu vou obter essa expressão. Isso indica para a gente que A é proporcional a B. Tudo bem? Que B também é proporcional a A. Ou seja, se uma aqui aumentar, a outra aqui também vai aumentar. Tudo bem?
Agora, se uma grandeza A for inversamente proporcional a uma grandeza B, que a gente representa A sobre o inverso de B. Tudo bem? Bom, isso aqui também, como uma razão, vai gerar um valor K. O que eu faço, então? Eu vou pegar esse denominador 1 sobre B e vou passar multiplicando. Então, a gente vai obter o quê? A igual a K vezes, no caso sobre B. Então, isso indica pra gente que A é inversamente proporcional a B. Tudo bem? Por exemplo, bom, o B e o A são números. Se eu aumentar o número de B, como K é constante, o número de A vai diminuir. Tudo bem? E se eu fizer o contrário também é válido. Se eu pegar o B, se ao invés de aumentar o valor de B, diminuir o valor de B, tornar ele muito pequeno, como o K é constante, o A vai tender a aumentar. Tudo bem, pessoal? Bom, Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas ele consegue ler 70 páginas. Então a gente tem aqui duas grandezas, horas e páginas, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que em 3 horas ele consegue ler 70 páginas. Caso ele mantenha este mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então, quero descobrir quantas páginas ele vai conseguir ler em 6 horas. Pessoal, a dica é a seguinte. Sempre na casa do x, a gente vai colocar uma seta para cima, para poder verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tudo bem? E como é que a gente faz a seguinte interpretação? A gente esquece os números e vamos olhar apenas para as grandezas. Vamos pensar junto. Se a gente aumenta o número de horas, o Pedro consegue ler mais páginas ou menos páginas? Concordam que se a gente aumentar o número de horas, ele vai conseguir ler mais páginas? Logo, se uma grandeza aumentou, a outra grandeza também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? O que a gente faz? Então, a gente arma normal. A gente vai repetir a casinha do x e vai repetir a casinha do y. E que só multiplicar cruzado, tudo bem? Porque são diretamente proporcionais. 6 vezes 7, 42. Então, o x é igual a 420 por 3. Então, o x vai dar 43, vai dar 112, 120, né? Não, 120 não, 140. Então, ao total de 6 horas, Pedro conseguirá ler 140 páginas do livro. Tudo bem, pessoal? Então, vocês viram que a gente montou a regra de 3 e tem que analisar as grandezas, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Bom, se 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias... Opa, então temos uma informação aqui. Pedreiros, vou desenhar para esse boneco, e dias, tudo bem? A gente sabe que 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. Bom, apenas 5 construíram a mesma casa em quanto tempo? Então aqui nós temos 5 e queremos descobrir quantos pedreiros e quantos dias vão construir. É a regra. Casinha do x, sempre bota uma seta para cima, beleza? Agora vamos analisar as grandezas. Pessoal, esquece os números. Vamos pensar o seguinte. Se eu aumento o número de pedreiros em uma obra, essa obra vai ser feita em mais dias ou menos dias? Concordo que se a gente aumenta o número de pedreiros, o número de dias diminui, porque vai ter mais gente trabalhando. Se a gente também diminui o número de pedreiros, óbvio que a quantidade de dias vai aumentar. Então a gente tem que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Uma está apontando para cima, outra está apontando para baixo. Tudo bem? Então, o que a gente faz na hora de montar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir sempre a casa do x. E como essa grandeza aqui está com uma seta contrária, a gente vai inverter os valores aqui, tudo bem? Repare que estava o 7 em cima, botei embaixo. O 5 estava embaixo e foi para cima. Daí agora é só fazer a regra de 3.
que é o princípio fundamental da proporção. O que nós vamos ter? 5 vezes x, 5x, 8 vezes 7, 8 vezes 7, tem que dar 560, certo? Daí agora é só passar o 5 dividido. Isso aqui vai dar 120. Beleza, pessoal? Então a gente sabe que nessas condições, se a gente diminuir a quantidade de pedreiros, essa obra vai para 120 dias. Beleza? Bom, e passando esse 5 para cá dividindo, a gente tem então 560 dividido por 5, certo? Bom, se a gente for dividir isso, vai dar 112. Beleza, pessoal? Então a gente sabe o seguinte, que se inicialmente a gente tinha 7 pedreiros e faz a obra em 80 dias, com 5 pedreiros, a obra vai ser feita em 112 dias. Beleza? Vamos ver agora o nosso último exemplo, que é uma regra de 3 composta. O que significa a regra de 3 composta? A gente tem mais de 2 grandezas. Vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Opa, temos 3 grandezas. Nós temos horas, caminhões e metros cúbicos de areia, beleza? Então vamos lá. Vamos arrumar aqui primeiro as informações. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, bom, 5 vai ficar aqui na casa da hora. Quantos caminhões, ou seja, quero descobrir quantos caminhões, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Pessoal, novamente, casinha do X, sempre uma seta para cima. Vamos lá. Agora a gente tem que analisar as grandezas em relação a caminhão, tudo bem? Então vamos lá. Se eu aumento o número de horas de serviço, ou seja, se eu aumentar o número de horas para entregar, eu vou precisar de mais caminhões ou menos caminhões? Concordo com o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma obra para fazer, eu tenho que carregar tantos metros de areia, se eu aumento o prazo que eu posso entregar areia, é óbvio que eu preciso de menos caminhão, certo? Se eu precisasse, por exemplo, uma obra para começar daqui a pouco, daqui a 2 horas, por exemplo, eu precisaria de muito mais caminhão para poder carregar todas essas areias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o número de horas, óbvio que eu vou precisar diminuir a quantidade de caminhões, eu não preciso dessa quantidade de caminhão. Agora vamos ver o seguinte, se eu aumento a quantidade de areia para ser carregada, eu vou precisar de mais caminhão ou de menos caminhão? Eu vou precisar de mais caminhão, certo? Assim como se eu diminuir a quantidade de areia, eu vou precisar de menos caminhão. Então aqui a gente tem que é inversamente proporcional e aqui nós temos que é diretamente proporcional. Então o que a gente faz? De novo, a casa do X sempre repete. Essa aqui, como está invertida, nós vamos inverter aqui, ó, 5 oitavos. E essa aqui, como está normal, da mesma seta para oitavo por cima, a gente vai repetir. Então, 160 e 125, tudo bem? Agora aqui, pessoal, nós temos uma fração multiplicada por uma outra fração. Então, a gente pode simplificar, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é que é o seguinte, vou simplificar 8 por 160. Vai ficar aqui 20 e aqui vai ficar 1. O 125 eu vou simplificar com 5.
Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar... E aqui vai ficar 25, tudo bem? Esse 20 aqui, eu vou simplificar com 20. Vai ficar sobrar 1 aqui. Então, o que nós temos? 1, x, 1, 1 e 25. Multiplicando cruzado, a gente acha 25 caminhões, tudo bem? Beleza, pessoal? Então, nessas condições, a gente sabe que vamos precisar de 25 caminhões. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Eu sugiro vocês que você veja esse vídeo com calma. Se ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, tá bom? E depois a gente tira isso na aula síncrona. Beleza, pessoal? Abração e bola para vocês.